Olá, tudo bem? O assunto desta aula vai ser regiões polares. Vamos lá compartilhar a tela para vocês e vamos iniciar essa nossa aula. Essa aula está no seu material na frente 3, né? Muito bem, gente, vamos iniciando esse assunto através de mapas, para conhecer essas regiões polares. Em primeiro lugar, a região polar ártica, lá no extremo norte, né? Observe, turma, a região polar ártica, ela é caracterizada pela presença de um oceano cercado por terras de vários continentes. Tá vendo só? Temos aqui o Oceano Glacial Ártico, aqui o posicionamento do Polo Norte, e em volta. Aqui nós temos o extremo norte do continente americano, veja aqui a Groenlândia. Aqui nós temos o extremo norte da Europa, que está a Islândia, a Península Escandinava. Aqui nós já temos o extremo norte da Rússia, tá? E essa linha aqui é o Círculo Polar Ártico. Perfeito? Agora vamos comparar com a região polar sul, lá na Antártida. Olha aqui agora, ó. Veja só. E olha o que eu escrevi aqui ao lado, né? A Antártida, ao contrário do Ártico, ela é um continente cercada por oceanos, né? Como é o caso aqui, ó. Tá vendo? Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Alguns chamam esta região aqui de Oceano Glacial Antártico ou Oceano Antártico. Na verdade, não dá para individualizar, né? É parte do Atlântico, do Índico e do Pacífico, tá? Aqui está o Círculo Polar Antártico. E aqui exatamente o Polo Sul. Perfeito? Olha, aqui nós temos a América do Sul, correto? Aqui o sul do continente africano, a África do Sul, a ilha de Madagascar. Aqui nós temos a Austrália, com a ilha da Tasmânia e o arquipélago da Nova Zelândia. Perfeito, turma? Então tá aí o comparativo das duas regiões polares. Muito bem. Características das regiões polares. Evidentemente, o grande destaque é o clima, né? É o clima polar. E esse clima polar, ele tem um inverno muito rigoroso, ele dura de 9 a 10 meses por ano, ventos fortes que podem passar de 200 quilômetros por hora durante o inverno, recebe o nome de blizzard. O verão é curto, 2 a 3 meses, temperaturas pouco acima dos 0 graus, né, do ponto de congelamento. Tá? E isso, veja, hein, nas bordas ali das regiões polares. Tá? Muito bem. Há um solo nas áreas polares chamado permafrost. Ele é, em grande parte do ano, congelado. Só durante o curto verão polar é que ele descongela mais ou menos até 1 metro de profundidade. Tá? Ele fica mais úmido, exibindo um movimento chamado solifluxão. Há uma preocupação muito grande com o descongelamento acelerado pelo aquecimento global nas regiões polares. Por exemplo, no caso da Antártida, a perda de gelo, né, que pode elevar muito o nível de água dos oceanos, assim como lá na região da Groenlândia, tá? Que faz parte, né, das regiões polares ao norte, lá do Ártico, assim como do norte do Canadá, do norte da Escandinávia, do norte da Rússia. Há uma preocupação também com o descongelamento da banquisa, que é aquela calota de gelo que se forma na superfície dos oceanos polares. Também nos oceanos polares nós vamos encontrar os icebergs, grandes blocos de gelo, que acabam vagando pelo oceano até o seu completo descongelamento. Tá? Há uma preocupação também com o aquecimento global de promover um descongelamento mais acelerado do permafrost, liberando muito metano resultante de material vegetal decomposto no solo. E aí esse metano, para onde ele irá? Para a atmosfera. E o metano,
é um gás de efeito estufa de muita força, o que pode acelerar ainda mais o aquecimento global, gerando um círculo vicioso. Ok? Muito bem. A fauna e a flora. Bom, elas são muito mais expressivas no Ártico do que na Antártida, porque a Antártida é isolada, né? As regiões árticas, elas estão ligadas aos continentes. Então, você vai ter uma fauna e uma flora bem mais expressiva. Lembre da tundra, lembre da floresta boreal de coníferas. Tá? Além disso, lá na região ártica, você tem urso polar, lebre polar, né? Você tem uma representação de fauna muito mais rica. Na região antártica, não. Você tem lá os pinguins e você tem representantes da fauna no oceano. Tá? Então, no Ártico, repito, a presença de fauna e flora é muito mais expressiva e mais diversificada do que na Antártida. Tudo bem? Presença de população, também, originalmente no Ártico. É a população que está lá no norte do Canadá, no Alasca, que é um estado norte-americano, na Groenlândia, que é uma possessão da Dinamarca, na Noruega, na Suécia, na Finlândia, na Rússia. Então, você tem muito mais a presença humana. Na Antártida, não. Na Antártida não há uma presença humana original. Tá? Perfeito? Além disso, existem populações nativas lá do Ártico, como, por exemplo, samoyedos, iacutos, esquimós, os chamados inuites. Tá? Beleza? Muito bem. Atividades econômicas, lá no Ártico, lá nas terras árticas, a gente tem minérios, tem petróleo, tem gás natural, tem minérios metálicos, tem atividade pesqueira, muitas vezes é uma atividade pesqueira de subsistência, claro, para aquelas populações nativas da região ártica. Há também aproveitamento de madeira, tá? Tudo bem? Bom, no caso da Antártida, que é um continente, a sua porção ocidental tem um relevo mais acidentado, mais elevado, de formação vulcânica, incluindo atividades vulcânicas que podem acontecer. O lado leste é de uma formação geológica mais antiga, tá? E de altitudes menores. Ela não tem população nativa ou residente. O que há são cientistas que estão lá realizando seus estudos nas bases científicas na Antártida. Tudo bem? Tranquilo? As características físicas são aquelas lá que nós já falamos. Beleza? Muito bem. Que mais para a Antártida? Décadas atrás, foi firmado um tratado, em 1959, chamado Tratado da Antártida. O Tratado da Antártida acabou estabelecendo que a Antártida não pertence a qualquer país. É um território internacional. Todos os países que queiram podem ter alguma presença lá na Antártida, desde que não sejam atividades militares. Né? Pode haver atividades científicas, é claro, e há muita cooperação lá. Há recursos econômicos no subsolo da Antártida. Há minérios metálicos, como cobre, há petróleo, carvão, minério radioativo, como urânio. Lembrem, não pode fazer atividade militar na Antártida, hein? Tá? Perfeito? Agora, a exploração desses recursos naturais, exploração econômica, é proibida. A Antártida, repito, não é terra pertencente a algum país, é território internacional. E o Brasil mesmo tem presença lá. Tá? Bom, verifiquem. Assim, né, só retornando um pouquinho, no ano de 1992, o Tratado Antártido estava sendo rediscutido e ele foi prorrogado por mais 50 anos. Tá? Muito bem. Bases científicas na Antártida, veja que há uma quantidade muito grande. São dezenas, né? Dezenas. E o nome dessas bases científicas, tá, turma? Você encontra na sua apostila. Eu não teria como colocar aqui na tela, ficaria muito nome
numa tela aí, se você estiver me assistindo pelo celular, pior ainda, né? Mas veja que há dezenas de estações de bases científicas na Antártida. O Brasil tem a sua base científica bem na pontinha aqui da Antártida, numa ilha chamada Rei Jorge. Tá? E aqui está a nova base científica brasileira na Antártida, inaugurada em 2020. Por que a nova estação científica? Nós tínhamos uma estação científica antiga, mas ela pegou fogo, ela foi praticamente toda destruída. Aí foi feito um novo projeto, uma base científica maior, bem mais ampla do que a anterior, bem mais moderna, confortável, com muito mais recursos para os cientistas brasileiros poderem realizar as suas pesquisas lá. Tá ok? Beleza? Muito bem. Aí está, então, o módulo de regiões polares, também mais do que suficiente para o seu vestibular. Assunto extremamente raro, gente. Tá? Muito, muito raro em vestibular. Recomendação final. Leia o conteúdo do módulo na sua apostila, tente resolver os exercícios. Havendo dúvidas, me procure, a gente esclarece aí as dúvidas. Tá ok? Estou interrompendo aqui o compartilhamento, né, dando por encerrada aí essa sequência de aulas que eu gravei para vocês. Um grande abraço para você, ótimos vestibulares, ótimas provas, tenha sucesso e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Até mais.